Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui, aberturinha nova aí para vocês. O vídeo de hoje então é um complemento para os meus alunos de Matemática 1, nós estamos falando sobre operações com conjuntos, tá bom? E o vídeo é para tratar sobre o conjunto diferença e o complementar de um conjunto. Você que não é meu aluno, também não há problema algum em acompanhar o vídeo, é autoexplicativo. Nós não vamos, na verdade, utilizar nenhum conceito que fuja desse vídeo. Então, nós vamos falar especificamente apenas do conjunto de diferença e do complementar de um conjunto, tá bom? Estávamos falando de operações entre conjuntos. Então, o que ficou faltando agora para a gente poder encerrar essa parte é a parte de conjunto de diferença e o complementar. O que é a diferença entre dois conjuntos, digamos, dois conjuntos A e B? Vou dizer que a diferença entre esses conjuntos A e B é um conjunto que a gente vai denotar por A menos B, nessa ordem, formado apenas pelos elementos que estão em A e não estão em B. Ou seja, a gente remove, eventualmente, interseções que existem entre A e B. Como é que a gente escreve isso? Então, escreve da seguinte maneira. A diferença entre dois conjuntos A e B, a qual nós vamos denotar, então, pelo símbolo, né, A menos B, ok? O importante é que a diferença, ela depende da ordem a qual a gente vai tomar, tá bom? Então, vamos só reforçar isso, é que é nessa ordem, a diferença entre A e B. A diferença entre B e A é um conjunto diferente de A menos B, tá bom? Que indicaremos por A menos B. Por A menos B. É o conjunto, como eu falei, formado pelos elementos que estão apenas em A, né, e não estão em B. Então, na forma tabular, A menos B é o conjunto dos elementos X, tais que X pertence a A e, corrigindo esse E que ficou feio, e X não pertence a B, ok? X pertence a A e X não pertence a B. Intuitivamente, né, geometricamente, isso simboliza para a gente a área colorida nessa figura que eu estou colocando aqui agora para vocês. Pronto, agora devidamente corrigido, como eu estava falando, então, a diferença é essa parte sombreada, colorida aqui, nesse diagrama, né, a diferença entre dois conjuntos, o A menos B, a parte, então, sombreada aqui, achurada, tá bom? Isso é o conjunto A menos B, formado pelos elementos que estão exclusivamente em A e não estão em B, ou seja, nós removemos, como eu havia dito, a interseção, tá bom? Vejamos dois exemplos bem simples, tá? Então, exemplos bem simplesinhos para a gente ilustrar isso por meio de dois conjuntinhos finitos, tá bom? Vamos pensar aqui no nosso exemplo A, o conjunto A é o conjunto dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo. Enquanto o conjunto B é formado pelos elementos, digamos, de 4 até 9. Então, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok? O que é o conjunto A menos B? Né, a diferença entre A e B. São os elementos que estão em A, mas não estão em B. Só para destacar, 4 é o elemento que está em A e B, 5 também, certo? O que sobrou em A, então, constitui dessa maneira o nosso conjunto, a diferença A menos B. Então, 1, 2 e 3. Observe, vou pôr de verde, por exemplo, que B menos A é diferente, tá bom? Por quê? Aqui eu quero os elementos que estão em B, mas que não estão em A. Então, vão sobrar apenas 6, 7, 8 e 9. Ok? Então, como a gente pode constatar aqui, A menos B é diferente de B menos A. Por isso que a gente destaca aqui, diz que é nessa ordem. A ordem aqui para a gente importa, tá bom? Outro exemplo, então, exemplo B. Vamos imaginar então que agora, em vez de ser A e B, digamos, um conjuntinho C. Dos elementos de 1 até 6, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto D, por exemplo, 3, 4 e 5. Ok? Quem é a diferença, né? Qual é a diferença entre C e D?
Então, são os elementos que estão em C, mas não estão em D. Olha que interessante, na verdade D é um subconjunto de C, né? Porque todo elemento de D está em C. Então, o que sobra aqui para a gente somente os elementos 1, 2 e 6, ok? Está ainda contido em C, né? Já se a gente fizer a diferença entre D e C, isso aqui, observe, não tem nenhum elemento de D que não esteja em C. Então, esse aqui é o conjunto vazio. Isso acontece pois D, né? Aqui, só para observar, D está contido em C. D é um subconjunto de C, tá bom? Vamos continuar então. Um bom exercício para vocês pensarem é o seguinte. Então, um exercício que eu vou deixar aqui para vocês pensarem é o seguinte. Verificar que vale a seguinte relação. A diferença entre A e B é A menos a interseção entre A e B. Ok? Geometricamente, intuitivamente, isso é fato. Ok? É fácil até ver. Só voltar aqui no diagrama. Ok? Observe que A menos B é justamente A menos, né? A gente não coloriu o A inteiro, a gente retirou de A. Vou até destacar aqui, esse miolozinho é a interseção entre A e B, ok? Então a diferença, pelo menos geometricamente, satisfaz isso, né? É o conjunto A, exceto o que está na interseção, tá bom? Você precisa verificar isso, provar isso, né, pegando. Como é que a gente mostra que dois conjuntos são iguais? Pega elementos que estão na diferença, mostra que estão nesse conjunto à direita e reciprocamente, tá bom? Então, o exercício para você é isso, tá? Uma observação, então, antes da gente passar para as propriedades da diferença e aí depois passar para complementar, é o seguinte. Se B é um subconjunto de A, então, digamos, quando B está contido em a diferença A menos B é denominada o complementar de B em relação a A, ok? Então, quando B está contido em A, a diferença entre A menos B é denominada o complementar de B em relação a A. Botei esse A minúsculo para não misturar com o conjunto A, tá bom? E a gente denota isso como, né? Então, notação. A nossa notação diz o seguinte. O símbolo a diferença A menos B, a gente escreve simplesmente como sendo o complementar de B em relação a A, ok? Esse é o símbolo, eu acho feio de escrever. Normalmente, quando a gente for falar de complementar em relação ao conjunto universo, nós vamos usar o A ou o B com o Czinho em cima, mas é a notação para o complementar em relação ao conjunto, ok? Isso mostra que existe uma relação entre o que a gente vai falar daqui a pouco, complementar e conjunto de diferença. Só geometricamente, fazer aqui o desenho, que acho que é às vezes mais rápido até do que importar, igual eu tenho nas minhas notas de aula. Vou pegar aqui na cor preta, por exemplo, olha só, vamos imaginar o seguinte. Esse, né, estão dentro de um conjunto universo, ok? Então nós temos um conjunto universo. E aí nós temos os conjuntos A e B, digamos da seguinte maneira, né? Então, o A é o maior e o B está aqui dentro, ok? Então, vou escrever por fora, tá? O A diz respeito ao maior e o B ao menor, ou seja, B está dentro de A. A diferença entre eles, para pintar de vermelho, por exemplo, é só o que está para fora, digamos, forma esse donut, essa rosquinha aqui, certo? É só o que ficou para fora. Isso aqui é a diferença, como a gente já apontou, simbolizado às vezes pelo complementar de B em relação a A, ok? Desde que B esteja contido em A, tá? Ainda nesse caso, vale essa relação que foi apresentada aqui, né? A menos B é A menos a interseção, ok? É A menos o B todo, né? Ok? Então, não deixa de ser verdade, tá bom?
Propriedades da diferença de conjuntos. Então, quais são as propriedades, né? Algumas, né? Não dá tempo nunca de listar todas, senão o vídeo fica muito grande, fica desinteressante, mas algumas das principais a gente pode listar, tá bom? Então, vamos imaginar que A e B são conjuntos quaisquer. Então, sejam A e B, dois conjuntos quaisquer. Então, vale o seguinte, vou chamar de número 1. Então, a primeira propriedade é se B está contido em A, não, então, B contido em A, se e somente se a diferença entre B e A for vazio, né? Ok? Geometricamente, isso aqui, esse desenho explica tudo pra gente, né? B está contido em A, então não tem nenhum elemento de B que não está em A, então a diferença é vazio e reciprocamente a mesma coisa, tá bom? Eu vou provar, comentei geometricamente essa propriedade, mas acho que não vale a pena prová-la algebricamente não, tá bom? A diferença entre A e B dá o conjunto A, se e somente se a interseção entre os conjuntos for o conjunto vazio. Como é que você pode, por exemplo, justificar essa passagem, né? Você pode vir aqui e resolver esse exercício, né, que eu deixei para vocês. Olha, se a interseção é vazia, então A menos B é A, certo? E reciprocamente, né? Se A menos B for A conclusão é que essa interseção é vazia, ok? São conjuntos denominados disjuntos, ok? Sempre pensando de maneira geométrica faz sentido isso, né? A gente tá pensando, só para ilustrar geometricamente, não deixar passar, então para ilustrar a situação 2, certo? Então pensa assim, eu tenho um conjunto universo, contém os dois, tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Eles têm interseção vazia, certo? Então digamos, aqui o A, aqui o B. Qual é a diferença entre A e B? São os elementos de A que não estão em B, né? Ok? Então é justamente o conjunto A inteiro, tá bom? Então, pelo menos geometricamente, eu consigo convencer vocês desta igualdade, né? Isso já, nesse momento, nessa altura do campeonato, eu já me dou por satisfeito com isso. Se A é diferente de B, ou seja, A e B não são iguais, nós temos que a diferença entre eles vai sempre ser diferente, ok? A gente viu por meio de exemplos, né? Ok? Vimos por meio desses dois exemplos que a diferença entre os conjuntos, a ordem importa, ok? E aqui esta está afirmando que isso é verdade em geral, né? E também nós temos uma outra condição para que conjuntos possam ser iguais, né? Quando que conjuntos podem ser, né, são iguais nesse sentido? Quando a diferença entre eles for a mesma. Nesse caso, a diferença vai ser o conjunto vazio, né? Ok? Então, assim, só uma observação é que A menos B é igual a B menos A, se e somente se A for igual a B, né? E isso quer dizer que, no caso, A menos B é o conjunto vazio, né? Eu estou fazendo A menos ele mesmo, né? Ok? Então, você tem uma condição para determinar também quando que dois conjuntos são iguais. Vou deixar esse item 3 como exercício para vocês pensarem na demonstração, ok? Mas, a título de informação, já é o suficiente para a gente nesse momento, tá? Podemos agora passar, então, a falar sobre o complementar de um conjunto, ok? O complementar de um conjunto é uma noção um pouco parecida com essa diferença, só que agora, em vez de fazer a diferença entre dois conjuntos, eu vou considerar a diferença do complemento de um conjunto universo em relação a um dado conjunto, ok? Só isso que muda e a gente chama de complementar. Normalmente é o que mais é apresentado, tá bom? Então, o que é o complementar de um conjunto? O complementar de um conjunto, a gente sempre vai pensar do complementar em relação a um conjunto universo, o conjunto que contém todos os elementos da nossa situação problema. A gente viu anteriormente, né, que se A e B são dois conjuntos, o complementar de A em relação a B, vou até voltar aqui, ó, né, o complementar, perdão, de B em relação a A perdão, aqui é de A em relação a B, né, então, opa,
complementar de A em relação a B, ok? Ok? É dado pelo a diferença entre A e B, ok? Quando a gente passa, como eu falei então, a analisar um conjunto universo, digamos, conjunto U, só fazer uma observação, é porque nas minhas notas estava trocado. Aqui, como eu tinha escrito antes, está correto, tá bom? É porque nas minhas notas de aula estão trocadas. Então, vamos deixar certinho, senão depois, quando você for estudar, vira bagunça. Ok? Isso mesmo, de complementar de B em relação a. O complementar de um conjunto, então, eu não vou analisar ele em relação a um outro conjunto, mas sim ele em relação ao conjunto universo. Então, quando U representar o conjunto universo, então, quando U representa o conjunto universo, o complementar, né? Então, se A é um conjunto dentro desse conjunto universo, ou seja, um subconjunto do conjunto universo, então, se A é um subconjunto do conjunto universo, escrevemos, vou destacar aqui, A elevado a C, ou simplesmente CA, ok? Para denotar o complementar de A em relação ao universo, ok? Esse no nosso simbologia, que foi apresentada na parte anterior, seria o que? U menos A, ou o complementar de U em relação, o complementar de A em relação ao universo. O que a gente faz é omitir esse símbolo aqui. Matematicamente, e eu particularmente, é mais utilizado esse AC para denotar o complementar, ok? Então, o que a gente tem, na verdade, é o seguinte, se você tem um conjunto universo, digamos, desenha o universo, e nós temos um conjunto U, ok? Perdão, um conjunto A. U é o nosso universo e A é o nosso conjunto. Vou escrever o A para dentro, porque eu vou pintar o que está aqui para fora. O complementar de A, que é o que a gente vai denotar por A elevado a C, é simplesmente o conjunto de todos os elementos que estão no universo, mas que não estão no conjunto A. É o que eu estou pintando aqui de cinza, ok? Então, esse aqui é o complementar do conjunto A, ok? Eu vou, particularmente nessas notas e nas nossas aulas, usar esta notação, AC, tá bom? Depende do livro, pode vir maiúsculo, minúsculo, um Czinho mais invocado, menos invocado, mas o que importa é que aparece esse C em cima, tá bom? Uma observação que a gente tem é que essa noção de diferença, ela se resume, se reduz a do complementar, se a gente observar a seguinte relação, ok? Qual relação? Se eu pegar, então, dois subconjuntos, digamos A e B, e um conjunto universo, nós temos que a diferença entre A e B, ela é simplesmente A interseção com o complementar de B, ok? Então, como eu falei, existe uma relação entre complementar e diferença, ok? E a gente pode escrever a diferença como o complementar de algo. No caso, a gente tem A interseção com o complementar de B, ok? Então, a diferença entre A e B é A interseção com o complementar de B. Eu não provei nada até agora, então deixei esse momento para poder fazer essa justificativa aqui antes de apresentar as propriedades e encerrar essa aula, tá bom? Então, por que vale essa igualdade aqui, né? Então, de fato, acontece o seguinte. A gente já viu, né, para provar que dois conjuntos são iguais, a gente precisa provar a dupla inclusão, né? Recorde lá, se você quer provar que um conjunto E é igual a um conjunto F, a gente tem que provar que E está contido em F e F está contido em E, ok? A gente já viu isso, essa é a única maneira de provar que conjuntos são iguais, tá bom? Então, não é a única, mas é a mais usual que a gente tem, né? Então, como é que a gente prova a primeira inclusão? Que A menos B, melhor, nesse aqui a gente consegue fazer isso direto, eu nem preciso
provar a dupla inclusão. Já vou fazer o 6 somente C direto, tá bom? Eu vou partir, então, pegar um elemento x que pertença à diferença, ok? Então, por definição, o que acontece? X pertence a A e x não pertence a B, ok? Olha, mas se x não pertence a B, né, vamos imaginar que no lugar desse A tivesse o Bzinho. Então, se x não pertence ao B, ele tem que estar aqui para fora, né? Ele pertence ao complementar. O complementar é justamente isso. Esse é o conjunto, né? Se a gente quisesse descrever até de forma tabular, deixa eu acrescentar esse comentário aqui. O complementar a gente pode pensar assim, são os elementos do universo tais que ele não pertence ao conjunto A, ok? É uma outra maneira de descrever isso que está de cinza aqui, ok? Então, eu estou dizendo que x pertence aonde? X pertence ao complementar de B, no caso. Então, x pertence a A e x não pertence a B, ou seja, x pertence ao complementar de B. Logo, se x pertence a A e ao complementar, x pertence à interseção entre A e o complementar de B, ok? Então, se x está na diferença, ele está na interseção entre A e B complementar, e reciprocamente, se ele está na interseção entre A e B complementar, ele está na diferença, provando de maneira direta esta igualdade, ok? Deixei para o finalzinho essa igualdade. Agora, para encerrar, então, eu vou passar para vocês 5 propriedades interessantes do complementar de um conjunto e finalizo a aula, ok? Demonstrando 2 delas, para curiosidade para vocês, tá bom? Deixando as outras como exercício. Então, vamos imaginar que nós temos A e B, subconjuntos de um conjunto universo U. Então, U é o universo, A e B são subconjuntos. Primeira das propriedades, o complementar do complementar é o próprio A, ok? Isso é intuitivo, mas eu vou provar isso para vocês, tá bom? Se A está contido em B, então, A contido em B, C e somente C, o complementar de B está contido no complementar de A. Ok? Terceira propriedade. O A é vazio, C e somente C, o complementar dele for o universo. Ok? Complementar do vazio é o universo, complementar do universo é vazio. 4. A união com B, se você calcular o complementar disso, ele troca, então fica o complementar de A, interseção com o complementar de B. E a nossa quinta propriedade inverte aqui, se em vez de for união, for interseção, aqui virou uma união, tá bom? Então, A, interseção B, o complementar, é o complementar de A, união com o complementar de B, ok? Vou deixar, então, as propriedades 3, 4 e 5 como exercício para vocês verificarem, tá? Então, vou apontar aqui, deixar como exercício para vocês, tá? E vou justificar, então, por que as propriedades 1 e 2 são verdadeiras e a gente encerra por aqui, tá bom? Como eu falei, intuitivamente, o complementar do complementar é o conjunto A. Se a gente voltar aqui no desenho, olha só, quem é o complementar de A? Esse de cinza. Quem é o complementar desse de cinza? É o que está no A, ok? Então, intuitivamente é. É simples também verificar isso da seguinte maneira. Olha, se x pertence ao complementar do complementar de A, então significa o seguinte, que x não pode pertencer ao complementar. Lembra, né? Vou até escrever aqui ó, o que é o complementar de um conjunto. O complementar são os elementos do universo que não pertencem ao conjunto dado, ok? Se em vez de A a gente tivesse com esse A complementar, então quem? São os elementos do universo que não pertencem a este complementar, ok? Mas se x não pertence ao complementar, significa que x pertence a A, ok? Então provamos que o A complementar é igual a A, portanto, o complementar do complementar de A é o próprio A. Segunda e última propriedade que eu vou verificar é que se A está contido em B, a gente quer verificar então que o complementar inverte essa inclusão, ok? Por que isso acontece? Acontece pela seguinte coisa, nesse aqui eu vou fazer a dupla inclusão. Vamos partir, por exemplo, de A contido em B e vamos concluir, ok? Vamos deixar aqui, então a gente quer verificar isso, concluir que
o complementar de B está contido no complementar de A. Ok? Então, por que que isso é verdade? De fato, então, eu vou pegar x pertencente a A, ok? Oh, perdão, eu quero mostrar que o complementar está contido, não, o complementar de B está contido no complementar de A. Então, eu vou pegar x pertencente ao complementar de B, ok? Nós devemos concluir que x tem que estar onde? No complementar de A. Bom, mas se x pertence ao complementar de B, significa que x não pertence a B, ok? E aí, o que a gente tem é o seguinte, olha só, nós temos o conjunto B e nós temos o conjunto A. O A está dentro do B. Se x não pertence a B, ele está aqui para fora, então x não pode pertencer a A. X não pertence a A. Se x não pertence a A, x pertence ao complementar de A, concluindo dessa forma que o complementar de B está contido no complementar de A. Ok? Primeiro passo, né? Primeiro pedaço da inclusão. Agora a gente faz o contrário, né? Se o B complementar está contido em A complementar, nós devemos concluir que A está contido em B, né? A gente quer provar isso. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar um elemento x que pertence a A, né? Eu tenho que concluir que ele tem que estar em B. Então, seja x pertencente a A, ok? Se x pertence a A, observe que, então, x não pertence ao complementar de A, ok? Se x não pertence ao complementar de A, mesmo esquema aqui que a gente tinha feito lá atrás, olha. Nós temos essa hipótese aqui, né? É o complementar de B contido no complementar de A. Se x não pertence aqui, ele está aqui para fora. Então, ele não pode estar no complementar de B. Então, x não pertence ao complementar de B. Se ele não está no complementar de B, ele está em B. Então, x pertence a B. Conclusão, né? A está contido em B. Então, de modo que a gente tem, né, juntando as duas passagens, a validade do item 2, ou seja, A contido em B, se e somente se o complementar de B está contido no complementar de A. Ele inverte a desigualdade, tá bom? As outras ficam como exercício para vocês. Também recomendo que tentem resolver os exercícios da lista de exercícios e deixem suas dúvidas até para que eu possa trazer mais vídeos e ajudar vocês, tá bom? É isso, a gente se encontra em breve. Até a próxima. Muito obrigado.